Olá pessoal, aqui é o professor Anderson e nessa aula nós vamos falar sobre microbiologia sanitária. Especificamente, o tema é organismos patogênicos e organismos indicadores de contaminação. Os organismos patogênicos que são transmitidos pela água, nesse nosso caso, há alguns fatores que interferem na sobrevivência desses organismos no ambiente. E dentre esses fatores, né, nós podemos citar esses aqui: competição entre os organismos, a predação, né, alguns organismos presa, outros são predadores. Por exemplo, protozoários são predadores de bactérias. A irradiação solar, que para alguns micro-organismos é um fator que diminui o tempo de sobrevivência no ambiente. A umidade, quando a gente está falando aí da sobrevivência dos organismos no solo. O pH, presença de nutrientes e de substâncias tóxicas, né, são alguns dos fatores que influenciam na sobrevivência. Esses micro-organismos, né, o foco nosso aqui, são aqueles micro-organismos que causam doenças de veiculação hídrica. E alguns fatores, eles favorecem a transmissão de doenças, como, por exemplo, a sobrevivência prolongada desses micro-organismos na água, a possibilidade desse organismo reproduzir na água, a resistência dos organismos patogênicos aos processos de tratamento, sejam de tratamento de esgoto ou de água, a baixa dose infectante, isso é importante porque alguns organismos, um organismo é capaz de infectar o indivíduo. Então, essa baixa dose infectante ela favorece a transmissão de doenças. Algumas doenças possuem modos múltiplos de transmissão, como, por exemplo, doenças que são transmitidas tanto pela água, são de veiculação hídrica, mas também podem ser transmitidas por alimentos contaminados ou contato com solo contaminado. A existência de reservatórios animais. Existem alguns micro-organismos que não é o homem o único hospedeiro, então eles também estão presentes em outros animais, né? Outros animais também são hospedeiros, e isso vai favorecer a transmissão, porque há presença em mais de um organismo. Inclusive, alguns parasitas, como alguns tipos de helmintos, eles necessitam ter mais de um hospedeiro para completar seu ciclo de vida, como, por exemplo, a tênia. Nessa figura, nós temos aqui as características de alguns organismos patogênicos. Então, quais são os principais organismos patogênicos de doenças de veiculação hídrica? No vídeo 1 tem mais detalhes, né, das características de cada um dos organismos patogênicos, né, de interesse aqui sanitário, são os vírus, as bactérias, protozoários e helmintos. Essa tabela lista algumas características desses organismos que nós vamos discutir aqui. Uma dessas características é a persistência, que é o que? A sobrevivência desses organismos no ambiente, né, fora do corpo do hospedeiro. Então, os micro-organismos, nós falamos naquela aula anterior, eles têm formas de resistência para que, quando ele está no ambiente, ele possa sobreviver e continuar, né, sendo viável e não morrer. As bactérias, sobre a questão da persistência, é curta, quer dizer o quê? Que elas têm uma sobrevivência no ambiente, em geral, é baixa. Os vírus, uma sobrevivência maior do que as bactérias. Os protozoários já conseguem viver no ambiente em questão de semanas. E os helmintos, até meses, eles conseguem sobreviver no ambiente. Lembrando que protozoários e helmintos, eles têm forma de resistência. No caso dos helmintos, a sobrevivência no ambiente é através dos ovos, os protozoários cistos ou oocistos, e as bactérias, algumas delas formam endósporos, que é uma forma de resistência também, e isso permite que ela consiga sobreviver. Existe uma diferença entre organismos aqui, mas em geral a sobrevivência de bactérias no ambiente é curta. Outro fator importante também é a dose infectante, né, que significa o quê? Não basta aquele organismo estar presente, ele precisa estar presente em uma quantidade que vá causar, né, uma infecção e uma doença naquela pessoa que foi infectada. Vírus tem uma dose infectante baixa, vírus e helmintos, quer dizer o quê?
uma quantidade pequena de organismos é capaz de causar doença. Já os protozoários, eles também têm uma dose infectante baixa, a média varia aí de uma espécie para outra, claro, também varia de acordo com o hospedeiro, e já as bactérias têm uma dose infectante média ou alta, quer dizer o quê? Se a gente ingerir água que tenha, por exemplo, uma bactéria patogênica, é muito pouco provável que nós vamos ter, né, aquilo vai causar alguma doença. Em geral, se precisa de um número de micro-organismos mais elevados para causar uma doença. Outro aspecto importante é a imunidade conferida, que é a questão se a contaminação, né, por aquele agente vai causar imunidade. Então, o hospedeiro vai ter a doença uma vez e depois vai adquirir imunidade. No caso dos vírus, isso acontece, porém, bactérias, protozoários e eumintos não conferem imunidade. Isso quer dizer o quê? Se você for acometido, né, por uma doença causada, por exemplo, por uma giardia, que é um protozoário, uma vez você se curou, tomou um remédio, se curou, fez o tratamento, se curou. Se você tiver em contato com a giardia de novo, você vai ser infectado novamente. Então, ela não confere imunidade. O modo de transmissão de vírus, né, vírus, bactérias e protozoários, é o mesmo que a contaminação da água e também dos alimentos por esses micro-organismos. Os eumintos, a contaminação se dá pelo solo ou por alimentos contaminados. Principalmente. E por último, um período de latência ou estágio de desenvolvimento no solo. Vírus, bactérias e protozoários não têm período de latência, né, ou desenvolvimento no solo, enquanto os eumintos sim. Alguns eumintos, para completar o ciclo de vida dele, ele precisa, né, ficar um tempo no solo